Olá, bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Pedro Salerno e esses vídeos que eu vou fazer um pouquinho agora são um pouco diferentes. A gente vai conversar um pouquinho sobre as nossas publicações que a gente vem fazendo, e começando então por esse trabalho que foi liderado pelo Issam Motarek e conduzido com o apoio da nossa equipe. Foi publicado no Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes, uma importante revista da cardiologia. O que a gente fez foi, de fato, mapear a proximidade geográfica aos cardiologistas nos Estados Unidos. Então, um pouquinho de contexto, a gente sabe que nos Estados Unidos a população ela vem envelhecendo, isso é um padrão que vem acontecendo em vários lugares do mundo, incluindo o Brasil. E tem estimativas, por exemplo, comparando as estimativas do ano 2025 para 2060, a gente espera um aumento, por exemplo, de 27,2% no número de hipertensos, quase 40% no número de diabéticos, um aumento de 18,3% no número de obesos e um aumento de pacientes com colesterol alto, com dislipidemia, de quase 28%. Então, a gente vai ter um aumento do número de comorbidades de pacientes com várias condições que precisam ser tratadas. E isso se traduz, então, a um aumento da demanda. Então, a gente tem uma maior demanda, por exemplo, por cardiologistas. Então, a gente tem que sempre olhar como está a oferta. Conversando sobre a oferta, dados da Organização Médica aqui dos Estados Unidos, estima-se que em 2034 vai haver uma carência de entre quase 18 a 48 mil profissionais na atenção primária, e já nas especialidades clínicas esse número vai de 13.800 a um pouquinho, quase aí 14 mil profissionais, dados que são até otimistas. Algumas pessoas acreditam que essa carência vai ser ainda maior. Não basta então a gente saber que vai haver uma carência de profissionais, é preciso também saber onde essa carência vai ser mais importante, porque a gente tem um problema crônico mundial, né, de má distribuição de profissionais médicos, áreas que têm muitos médicos e áreas que têm poucos médicos. No caso, esse estudo feito pelo American College of Cardiology de 2009 fez justamente essa análise das áreas que tinham, por exemplo, maior concentração de cardiologistas e áreas, por exemplo, aqui que tinham menor concentração de cardiologistas. E a gente sabe que essa proximidade geográfica é importante para a gente ter estudos, por exemplo, esse aqui de baixo, que mostra diferenças na mortalidade do infarto do miocárdio a partir de diferenças no tempo de dirigir, né, até um centro que consiga fazer o cateterismo cardíaco, o PCI. Então, não só é importante a gente olhar quantidade de profissionais, mas onde eles estão localizados. E é a partir dessa pergunta, né, dessa necessidade de quantificar a distância geográfica até os cardiologistas, no caso, nos Estados Unidos, que a gente fez esse trabalho. E como é que a gente conduziu esse estudo? Qual foi a metodologia? Então, a gente pegou os dados desse NPI, National Provider Identifier, que é nada mais que um grande banco de dados que tem os registros profissionais dos profissionais de saúde aqui dos Estados Unidos. A gente acessou ele em junho de 2022 e a gente triou por códigos específicos, tanto para atenção primária, só como forma de comparação, mas o nosso foco foi de fato nos cardiologistas, de modo geral, especialistas em insuficiência cardíaca, transplante cardíaco, eletrofisiologista e hemodinamicista. A gente obteve então, a partir desses códigos, o endereço profissional desses profissionais. A partir do endereço deles, a gente converteu em latitude e longitude e a gente utilizou como uma forma para estimar a proximidade geográfica da população o centroide, né, o centro do census block. Então a gente consegue ver aqui nos Estados Unidos, a gente tem várias divisões. A gente tem, por exemplo, o estado, que seria esse quadrado preto. Dentro dos estados a gente tem condados, que seria o quadrado azul. A gente tem subdivisões do condado, seria esse quadrado roxo. A gente tem os census tracts, que são menores áreas geográficas contidas dentro desse county subdivisions. Dentro dos census tracts a gente tem os block groups. Então, e dentro ainda dos block groups a gente tem os blocks, os census blocks em si. Então seria uma unidade geográfica bem mais próxima da realidade e que pode traduzir, por exemplo, a localização de uma boa parte da população. Então, a partir do centroide desse census block, a gente quantificou a distância em quilômetros até a latitude e longitude do profissional cardiologista. Então a gente expressou nossos resultados a partir da mediana da distância em quilômetros e o intervalo interquartil, né, o quartil 1 e o quartil terceiro. E a gente também descreveu a porcentagem da população vivendo com a distância até 20 quilômetros. A gente fez um cálculo levando em consideração o tamanho da população do census block, então ajustando ah, pelo tamanho da população.
quais foram os nossos resultados? Então, a gente identificou mais ou menos 47 mil cardiologistas nos Estados Unidos. Destes, um pouco menos de 10 mil eram hemodinamicistas, 4.328 eletrofisiologistas e especialistas em insuficiência cardíaca, transplante cardíaco, eram um pouco menos de 1.000 profissionais. A distância até os cardiologistas, de modo geral, foi de 2,84 quilômetros. É um pouco maior para os hemodinamicistas, de modo específico, em 5 quilômetros. Para o eletrofisiologista, a gente aumenta também um pouquinho mais para 7,35 quilômetros. E para os profissionais de insuficiência cardíaca, transplante cardíaco, a distância para a população, de modo geral, era de 16,46 quilômetros. E como forma de comparação, a distância até o médico da atenção primária era de um pouco menos de 1 quilômetro. A gente vê então que o acesso, de modo geral, ele pode variar demais de acordo com a especialidade. Aqui é uma imagem que a gente calculou a distância, né? Então, aqui a legenda de cores, a gente tem uma distância até 5 quilômetros, entre 5 e 15, de verde mais escuro, de verde claro de 15 a 30, amarelo de 30 a 50 e laranja de 50 a 100 quilômetros. E o vermelho seria áreas que têm uma distância até maior do que 100 quilômetros para um profissional, um cardiologista. Então a gente vê que a gente tem quase uma linha aqui em que o acesso é terrível. Você ter que viajar mais do que 100 quilômetros para ver um cardiologista, ele é terrível. Mas a gente tem áreas que a gente distância menor do que 5 quilômetros, que seria bem tranquilo de você ter acesso teoricamente. Elas ficam localizadas mais em centros urbanos, mais costeiros, em áreas que têm um desenvolvimento hospitalar mais sólido, aqui em Chicago, Cleveland. Então esse seria o mapeamento do acesso ao cardiologista nos Estados Unidos. Já esse gráfico aqui ele vai mostrar a porcentagem da população que está vivendo até 20 quilômetros de um profissional específico. A gente vê aqui as colunas amarelas, que são os profissionais da atenção primária que a gente considerou. Você vê que existem diferenças urbano-rurais de 100% da população vivendo dentro de 20 quilômetros de um profissional da atenção primária para 92,6% na zona rural, mas ainda são níveis que a gente considera adequados, relativamente muito bons. Mas quando a gente olha para os cardiologistas, para subespecialidades, esse cenário muda. Então a gente tem, por exemplo, de cardiologistas de modo geral, 94,1% da população vivendo dentro de 20 quilômetros. Mas quando a gente olha na zona rural, esse número cai para menos de 50%. E isso se torna mais importante ainda quando a gente olha especialidades, por exemplo, como a insuficiência cardíaca, que quase 50% tem acesso na zona urbana dentro de 20 quilômetros, mas na zona rural quase 5%. E essa queda também é importante nas outras especialidades. Quando a gente faz uma análise entre as diferentes grupos de raças e etnias, a gente vê que as distâncias eram menores para os asiáticos, seguidos dos negros, latinos, brancos. Aqui a tradução seria havaianos e os nativo-americanos. Por fim, é importante a gente conversar um pouquinho sobre as limitações. Eu pulei a discussão porque fica difícil a gente discutir aqui em conjunto. Essa apresentação foi feita inicialmente para um debate e uma conversa científica. A gente sabe que esses dados do NPI, por mais que eles sejam atualizados regularmente, eles podem estar desatualizados, podem não contemplar profissionais, por exemplo, que atuam em mais do que uma localidade, ele tem um centro principal e atua no centro secundário, por mais que nos Estados Unidos essa prática de trabalhar em mais do que um lugar seja muito menos relevante do que aqui no Brasil, que tipicamente um profissional trabalha em vários hospitais, os vários centros de saúde. Ah, por não ser o foco do trabalho, a avaliação da verdadeira demanda regional não foi contemplada. Então, é muito importante você saber a distância e a distribuição dos profissionais, mas a gente tem que fazer, claro, um ajuste a partir da própria demanda, utilizando idealmente dados primários que levam em conta dados de pacientes reais. Então, isso seria um próximo passo a ser realizado que agregaria demais. Além disso, a gente tem que saber também que a menor distância nem sempre corresponde a um maior acesso. E para exemplificar isso, a gente tem essa imagem aqui. Quem é de Recife ou quem já visitou Recife sabe desse shopping chamado Rio Mar. E não é nada contra o shopping, é só para exemplificar que existe uma distância muito curta entre as pessoas que moram nessas casas e o shopping em si. Mas não quer dizer que, por estar perto geograficamente, que eles podem ter acesso ao que o shopping em si oferece. Então, reduzir distâncias geográficas é crucial, mas reduzir também a desigualdade e melhorar o acesso
também deve ser uma prioridade. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se esse vídeo agregou em algo para vocês, ou se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato pelo Twitter, pelo e-mail, ah, ou diretamente aqui no YouTube. Muito obrigado, tchau, tchau. Até a próxima.